Damos início a mais uma vez ao programa Anatomia do Poder, que vai a todos os estados do Brasil, Distrito Federal, há mais de 10 anos, estudando o poder universitário, público, privado, religioso, cultural, científico, acadêmico, social, de qualquer natureza, através do detentor do poder. São as pessoas que estão no exercício do poder. Isso nos permite ter uma visão no programa completa da realidade atual no Brasil nesses 10 anos, com presidentes da República, senadores, deputados, professores universitários, empresários, do que é ter que administrar, ter que conduzir algo. Hoje eu tenho o prazer de convidar um particular amigo meu, e que estamos coordenando, inclusive, um livro em homenagem ao professor Modesto Carvalhosa, que é o professor Luciano. E o professor Luciano de Castro Filho, eu vou ler alguns dos tópicos do seu currículo. Ele é professor titular do Departamento de Economia da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Formou-se em Engenharia Eletrônica pelo ITA em 1995. Agora, cheguei a dar aulas de filosofia lá para o 5º ano, a convite do Leônidas. Não sei se lembra do professor Leônidas, que era um grande filósofo. Estava se aposentando quando eu entrei. Grande figura. E a pedido dele, algumas vezes fui lá para o 5º ano. E trabalhou por 5 anos como engenheiro da Força Aérea Brasileira. Obteve o título de mestre em Economia Matemática pelo IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no ano de 2000, e de doutor em 2004. Fez pós-doutoramento também no IMPA, foi professor visitante da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, professor assistente no Departamento de Economia da Universidade de Illinois, na Kellogg School of Management, Northwestern University, nos Estados Unidos. E a sua grande especialidade, já houve até Prêmio Nobel de Economia com a teoria dos jogos, teoria de leilões, desenho de mercado, mercado de energia, teoria, enfim, é um currículo enorme, imenso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a sua experiência como brasileiro, como professor titular de uma universidade americana, em relação no Departamento de Economia, e perguntando um pouco, já que os nossos espectadores ultimamente têm estado preocupados com a inflação mundial, não é um fenômeno só brasileiro, no Brasil é explorado como uma questão política, mas no mundo inteiro, em decorrência da guerra da Ucrânia, o problema da pandemia, quer dizer, uma soma de infelicidades nesses últimos 3 anos que nós vivemos, e como é que esse problema está sendo enfrentado aí nos Estados Unidos, e do ponto de vista de economia, se apenas o aumento de juros representa a possibilidade de conter, o problema é muito mais grave, existem outras medidas, se é que já pode haver medidas no momento dessa crise agravada com a guerra da Ucrânia e da Rússia. Isso é que nós queremos ouvir do meu querido amigo e professor de uma universidade americana, exatamente do Departamento de Economia. Professor Ives, é um grande prazer estar aqui com o senhor. Agradeço muitíssimo o convite. Tem sido realmente um grande prazer trabalhar com o senhor na edição desse livro, em homenagem ao querido professor Modesto Carvalhosa, né, que também é um outro brasileiro, assim como o senhor, de muito destaque no mundo do direito. Bom, a sua pergunta é muito interessante. No último verão, eu estava dando uma aula exatamente de Managerial Economics e os meus alunos me pediram para fazer uma discussão sobre o início, né? Era exatamente o iniciozinho da guerra e quais eram as perspectivas que nós tínhamos para a economia mundial. E uma coisa que eu me recordo já falando naquela ocasião para os meus alunos foi exatamente que as medidas que estavam sendo anunciadas logo no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia iriam provocar um grande
problema na economia da Rússia, a Rússia iria sofrer bastante, mas as consequências não iriam estar restritas à Rússia, elas iriam voltar e, na verdade, punir também todo o Ocidente. Na verdade, não é uma coisa interessante que você acha que você vai fazer uma punição só de um lado, mas, na verdade, o mundo inteiro vai acabar pagando muito por esse episódio. Na verdade, esse episódio não é isolado, né? Ele vem depois de 2 anos muito atípicos que foram relacionados com essa pandemia, que causaram problemas muito sérios em toda a cadeia de suprimento, né? O supply chain no mundo inteiro. E aí você vê num momento assim que a gente estava começando a sair da pandemia e aí vem esse choque que foi a crise da Rússia. Esses dois fatores, que foram os fatores da pandemia com impacto na cadeia de suprimentos global, né? E agora agravado nos últimos meses pelo que está acontecendo, ou pelos lockdowns que aconteceram na China, eles acabam pressionando muito os preços internacionais. E aí uma coisa em particular, né, como a Rússia é um grande operador do mercado um grande produtor de petróleo, e também um grande fornecedor de gás, né, no mercado de gás. O fato de você ter essas sanções e mesmo que não houvesse as sanções, a própria guerra iria fazer com que a produção e o suprimento de petróleo e gás iriam ser afetados, além da produção da própria Ucrânia, que é um forte produtor de grãos também. Você iria ter um impacto na economia, mas ele foi agravado exatamente porque nós já estávamos numa situação problemática. E aí, em cima disso, né, e aí, obviamente, eu procuro dar uma visão um pouco mais otimista, mas a gente tem que reconhecer que a situação não é simples, né? Globalmente, a gente vinha, por conta de todas essas peculiaridades da pandemia, os auxílios que foram feitos, né? O Fed americano colocou uma injeção enorme de dinheiro na economia americana e, portanto, foi seguido pelos outros bancos centrais em todo o mundo. O próprio governo brasileiro também ajudou, interviu, trazendo dinheiro para a população para amenizar um pouco das consequências da pandemia, dos lockdowns. Mas essa enxurrada de dinheiro é uma coisa que os economistas clássicos conhecem muito bem, né? Se você aumenta muito a base monetária, e os gráficos, quando você olha os gráficos, eu mostrava isso para os meus alunos, era uma coisa assim enorme, os gráficos da base monetária crescendo durante essa pandemia. Uma hora a coisa não aguenta e você tem a inflação. E é isso que a gente tem agora. E a inflação e aí só para colocar mais, digamos assim, a cereja no bolo, a grande inflação é um problema muito sério para, principalmente, os mais pobres, porque eles não têm as ferramentas financeiras para se proteger dos efeitos da inflação. Então, a inflação é algo que é extremamente perverso para exatamente as populações mais pobres. Acaba sendo a inflação um imposto, se chama imposto inflacionário, né? Acaba o governo se beneficiando relativamente em relação à situação atual, à situação normal, de uma inflação um pouco mais alta, mas ele causa tantos problemas na economia que é realmente uma das maiores pragas que você pode ter na economia. Então a gente está numa situação assim, de crise, de altos preços de petróleo e com uma pressão muito grande inflacionária. Realmente, para o mundo como um todo, nós temos uma perspectiva, eu diria, bastante Agora, pessimista. Professor Luciano, se nós analisarmos, por outro lado, que as próprias sanções econômicas contra a Rússia, que de um lado foi uma forma de reação do Ocidente, elas, por outro lado, geraram para a Rússia, que estava com dificuldade de financiar a sua guerra, porque derrigou. A Rússia tem um PIB semelhante ao do Brasil, 1,5 trilhão de dólares, pouco mais do que isso. Entende? Uma guerra desgastante, com perda de todo o armamento que está aplicado, é um armamento caro, que morrem pessoas. É bem verdade que é uma ditadura, então ele impõe o que quer.
Mas o fato de o petróleo ter pulado em torno de $70 o barril para $150 o barril e a Índia e a China continuarem comprando, entende? Isso alivia um pouco a pressão anti-sanções na Rússia. Há 2 semanas atrás, no nosso programa, mas há 2 domingos atrás, eu entrevistei o embaixador da Ucrânia, analisando que a perspectiva dele era o seguinte: os senhores pensam que a nossa guerra tem durado 100 e poucos dias. Nós estamos em luta contra a Rússia há 8 anos, desde a Crimeia. Aham. Nós estamos com aquelas 2 fronteiras, províncias de fronteiras, em luta contra a Rússia, não é contra os que estão lá. Todo o armamento, todas as pessoas. A nossa guerra é muito mais longa do que a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial durou 6 anos e nós estamos há 8 anos, entende? E o Ocidente tem que perceber que a nossa guerra, dizia ele no programa de televisão, no nosso Anatomia do Poder, há 2 programas atrás, a nossa guerra é, se eles conquistarem a Ucrânia, que é o maior país depois da Rússia, da Europa, eles não vão ficar aí. Eles vão continuar, o Putin vai querer pegar, como já está ameaçando a Lituânia, já aumentou a Suécia, se ela entrar. O que vale dizer, é uma discussão entre uma ditadura semelhante à que era do Hitler e uma do Ocidente de liberdade, que vai ter que enfrentar a razão pela qual o primeiro-ministro, o chefe das Forças Armadas da Inglaterra, há 2 dias atrás, fez a seguinte declaração: estou assumindo agora, no governo Johnson, a chefia das Forças Armadas, e dizendo que nós temos que estar preparados para ter que lutar novamente no território europeu. O que representa que é uma guerra que, economicamente, não vai ter uma solução, porque a Rússia não vai parar e os Aham. ucranianos não vão querer abandonar a luta. Enquanto eles tiverem homens e armas, eles continuarão lutando. Vamos, entretanto, agora para os nossos comerciais, vamos continuar falando sobre esse assunto. Meu caro senhor Luciano. Como acontece em todos os programas, professor Luciano, eu sempre mando um livro. Como o amigo é professor nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, nosso programa está sendo entre o Brasil e os Estados Unidos, vai demorar um pouco mais a chegar, não chega exatamente nem no mesmo dia, nem no dia seguinte. Mas eu vou lhe mandar esse livro que é interessante, é uma teoria sobre a receita, conceito de receita para efeitos de tributação. O que é Obrigado. receita do ponto de vista econômico, a receita do ponto de vista jurídico, o que é receita para efeitos de tributação, o que é receita para efeitos de análises econômicas das relações. Mas, então, analisando todos os conceitos em que a tributação pode incidir, entende, à luz de mais ou menos uns 30 autores de um livro que eu coordenei com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, titular professor Humberto Ávila. E vou lhe mandar para os Obrigado. Estados Unidos por SEDEX, mas não vai ser tão rápido para chegar. Mas Obrigado, doutor Ilson. professor Luciano, nós estávamos conversando no bloco anterior e o senhor estava começando, quando terminou, uma análise desse impacto da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que fizeram a invasão. Não dizem que é guerra, estão apenas querendo derrotar um nazista que seria o presidente da Ucrânia, quando, na verdade, o que está demonstrando uma vocação nazista é o Putin, o presidente da Ucrânia é o contrário, está expondo uma reação que eles não esperavam. Dizia o embaixador da Ucrânia no programa ao que eu fiz referência, eles tinham certeza que em 6 dias eles tomariam Kiev e que eles entrariam sob aplausos na cidade. Aham. E eles estão vendo que não é isso. E o Putin tem que continuar a guerra, porque como ditador ele não pode perder. Então, a questão é um prolongamento. Mas os reflexos que isso poderia também, porque os 2 países que mais têm dado apoio, eles são países
a população dos dois países ultrapassa a 2 bilhões de habitantes, que é a China e a Índia, não é? Esses dois países continuam negociando. Isso iria fazer considerações sobre os dois países em relação, enfim, à compra de produtos da Rússia para permitir dar fôlego para a Rússia. Pois é, doutor Ives, uma coisa interessante quando nós olhamos fatos dessa forma, né, desse naipe com olhar econômico, né, você acaba identificando segundos fatores que podem, inclusive, levar a ver aspectos que, numa primeira visão, não veria. Então, uma das coisas que, nesse curso que eu estava exatamente mencionando há pouco, uma das perguntas é que você pode ver assim, qual é que é o efeito para a Rússia? Eu já tinha falado que, de fato, o efeito é bastante negativo para a Rússia, mas também tem um custo para o Ocidente ao impor essas sanções. Mas uma coisa interessante é observar como fica a China, pelo menos nesse aspecto do acesso ao mercado russo, né? O fato de ele ter, a Rússia está com portas fechadas para o Ocidente, né, e está sofrendo essas sanções, acaba fazendo com que a China se beneficie, né, e se beneficie, primeiro, por ter acesso ao mercado russo, né, porque é a única nação, basicamente Índia e China, mas principalmente a China pela proximidade, que pode fazer um comércio direto com a Rússia e trazer muitos produtos para a Rússia. E, por outro lado, ela ainda tem o benefício de comprar o petróleo russo com um desconto em relação ao resto do mundo, né? Enquanto o resto do mundo está colocando embargo e não quer comprar, a Rússia se vê obrigada a vender para o seu único comprador, basicamente, que é a China, e a China, então, teria um acesso a esse petróleo a um preço mais baixo. Então, isso acaba levando uma vantagem que é impensada. Quer dizer, você está querendo olhar só um país, mas você, no concerto das nações, né, você acaba gerando efeitos secundários em outras nações e algumas saem beneficiadas quando não era o efeito inicial. Tem uma outra coisa que para a China também é interessante, que historicamente a China tem feito um esforço muito grande de buscar sair da dependência do dólar como moeda internacional, né? O dólar, desde o Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou a grande moeda internacional. Isso traz para os Estados Unidos uma vantagem enorme, né? E a China, obviamente, gostaria de se reduzir essa dependência dos Estados Unidos e ter uma alternativa fora dos Estados Unidos. E essa sanção também acaba sendo uma oportunidade, né? Já havia, inclusive, artigos discutindo isso, se isso vai acontecer ou não, mas isso sempre foi, neste momento, desde o início da guerra, a principal preocupação: qual é que seria o efeito a longo prazo para o domínio do dólar na economia mundial. A gente poderia ser exatamente marcar um princípio em que as coisas iriam mudar. Na verdade, a análise de relações internacionais é muito complexa, né? É muito difícil, ela tem muitos fatores e às vezes são fatores que você não consegue antecipar. Mas certamente nós estamos caminhando para um mundo diferente, né? Um mundo diferente que havia até 2019. Esse mundo que havia até 2019 não existe mais e nós estamos numa outra era com muitas modificações, né? O que de fato vai sair disso aí ainda não é totalmente claro, mas certamente mudanças muito profundas acontecendo na sociedade mundial. E se nós analisarmos os diversos continentes, por exemplo, nós temos no continente latino-americano, quer dizer, dos Estados Unidos para baixo, politicamente uma esquerdização. Se nós analisarmos Colômbia, Venezuela, Chile, eu estive num dos programas anteriores com aquele candidato ao Chile que foi derrotado, o Cássio, mas que teve uma votação expressiva, fez o programa que estava passando pelo Brasil. Se nós analisarmos, essa esquerdização faz com que um certo populismo de que tem que se combater empresários, que tem que se combater os milionários, os ricos,
sem perceber que, por exemplo, tese do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que está liderando, e dizer o seguinte: nós temos que chegar num determinado momento e introduzir o imposto sobre grandes fortunas, que foi um fracasso. A própria lei do imposto da solidariedade francesa caiu. Fazemos uma tributação maior para distribuir, quer dizer, não temos que o teto de gastos, nós temos que eliminar o teto de gastos para que se possa fazer aplicações sociais, que é as teses marxistas de que tirando e distribuindo eles vão criar riqueza. Ao contrário, uma sociedade altamente tecnológica, que vai sendo cada vez maior a evolução da tecnologia no mundo, e faz com as empresas que não forem competitivas, uma globalização, ele vem com tese do século XIX e que, do ponto de vista do populismo, já vão tirar de quem tem para dar, matando a galinha dos ovos. Então, um cenário, a Argentina vivendo o drama de uma inflação elevadíssima, em decorrência também desse populismo. O Paraguai e o Uruguai estão salvando, mas todos os outros países, a Colômbia agora. Então, isso no nosso continente. Lá na China e a Índia e no continente, quer dizer, o que acontece, a China se transformando a grande, querendo que a sua moeda venha substituir, porque a moeda chinesa, entende-se, o dólar, com a crise, com a queda, inclusive a recessão que a própria inflação americana está provocando nos Estados Unidos, e eles se beneficiando da situação com um crescimento rápido, não é? E um controle de população que faz com que a Índia já tenha uma população maior do que a China, entende? Faz com que, se nós analisarmos, nós vamos ter um componente político influenciando diretamente a economia, além desses outros circunstanciais, como foi a pandemia, como foi a guerra da Ucrânia. Nós vamos ter um mundo completamente diferente. A partir de agora, eu estou absolutamente convencido. É verdade, é verdade. E, na verdade, tem um aspecto, o senhor falou assim da América Latina, me preocupa muito, né, os rumos que a América Latina está tomando, né? Na verdade, não é nem por uma questão de ser esquerda, mas exatamente porque os pensamentos não evoluíram, né? Não se percebeu a predominância, a importância de você ter uma atividade econômica pujante e livre. É importante que haver liberdade para que a atividade econômica se desenvolva. E se você quiser beneficiar os mais pobres, como é, na verdade, o interesse de todos, né, de toda a leque, você não vai encontrar nenhum político, nem à esquerda, nem à direita, que vai dizer que nós não queremos, que não se busca o benefício do pobre. Na verdade, de toda a sociedade. Mas você não vai conseguir isso com um sufocamento da iniciativa privada. Pelo contrário, é exatamente a iniciativa privada que promove o avanço da riqueza de toda a população. E a gente não vê esse pensamento percolar, vou usar um termo que a gente usa em matemática, né? Percolar, passar para as camadas da sociedade. Eu acho que talvez em grande parte seja uma falha das elites intelectuais, talvez dos próprios economistas, de não fazer chegar essas ideias para a sociedade brasileira, para a sociedade da América Latina como um todo, e combater esse pensamento que, na verdade, é uma ilusão, né, de que o Estado pode resolver todos os problemas e dar tudo, porque, na verdade, o Estado não produz nada, né, quem produz é o povo, né, são os trabalhadores. Né? Meu A caro gente Lúcio, precisa... nós estamos chegando ao fim do programa, quero agradecer muito. E talvez eles pudessem até aprender, os marxistas, que eles ficam nas teorias filosóficas sem perceber, eles querem ver se aquilo que funciona na prática pode funcionar na teoria. Então, eles querem que a teoria substitua a prática, é isso que acontece. Eles, por exemplo, poderiam, já que nós somos marxistas, vamos seguir o marxismo chinês, em que, politicamente, eles são marxistas, mas, economicamente, o liberalismo de Adam Smith, muito mais violento do que o liberalismo de qualquer país ocidental, sem respeito ao dumping social, ao dumping econômico, ao dumping tributário. Quer dizer, nós teríamos uma nova realidade. Meu caro Luciano, meu caro amigo e professor Luciano, estamos chegando ao fim do programa, mas quero agradecer muito a sua participação.
esclarecedora para o nosso público telespectador. Eu que agradeço, doutor Ives, o convite, foi um prazer enorme participar. Obrigado. Quem agradeço eu. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo.